Olá pessoal, olha quem voltou, o Aprisco Responde. Estamos aqui para responder as suas dúvidas e você que ainda não enviou a sua, fique à vontade. Lembrando, manda aí na nossa DM lá do Instagram, coloca aí editor, manda aí para os editores, para o nosso CEO, vai estar a imagem dele dos lados aí, ou você vai mandar lá no YouTube. Mas não deixe de mandar não, a gente quer responder a sua pergunta. Também é importante você deixar o seu like, curtir, compartilhar e mostrar para outras pessoas tirarem as suas dúvidas a respeito do Evangelho e às vezes aquelas dúvidas pessoais que parecem ser bobas, mas não são. Toda dúvida é pertinente. Mande ela para nós e agora a gente vai dar início ao nosso Aprisco Responde. Roda a vinheta! A pergunta, e eu vou tentar decifrar aqui, porque a pergunta tá assim, ó: como Deus perdoa e eu ainda me sinto culpado por acessar pornografia? Eu tô entendendo que a pergunta era assim: como que pode Deus me perdoar e eu ainda me sentir culpado por acessar pornografia? Essa pergunta vem de uma pessoa que ainda não entendeu o que é o perdão. Eu tô entendendo que na sua pergunta também, meu querido amigo ou amiga, e fica aqui também, que não só é homem que acessa pornografia, mas mulheres também têm essas dificuldades. Então a gente precisa tratar igualmente. Se você ainda acessa, significa que você não se arrependeu, você precisa se arrepender. Eu vou entender que quando você estava redigindo a pergunta, você queria dizer que estou me sentindo culpado por ter acessado a pornografia. Então vamos lá, a gente precisa trabalhar sobre perdão. Como que eu trabalho sobre perdão, pastor? Você precisa lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lá em Lamentações capítulo 3, 21 e 24 nos diz sobre isso. Você precisa se lembrar que o sangue de Cristo é suficiente para perdoar os seus pecados e que é através da justificação pela fé nos atos de Jesus que nós temos paz com Deus e nós podemos entrar em sua presença com tranquilidade. Isso significa que você não mais é guiado por aquilo que você acha ou por aquilo que o seu coração entende, mas pelos atos de Cristo na cruz. Você precisa se apegar a isso, porque senão a culpa vai continuar tomando conta do seu coração, porque senão você ainda vai continuar achando que é culpado. É Cristo que vai te ajudar a vencer esse sentimento de culpa e o diabo quer que você permaneça nesse lugar. Se Deus nos ama, por que Ele nos castiga? Pergunta muito boa. Provérbios 3:12 nos ensina que o pai, ele vai disciplinar o filho que ama. Tira essa ideia de castiga da sua cabeça. Deus não castiga ninguém. Deus, ele dá a cada um justo aquilo que o outro merece e plantou. Deus nos ama tanto que muitas vezes ele nos impede de colher dos frutos que nós plantamos, nos corrigindo, nos trazendo sobre nós uma correção amorosa. E você talvez é pai que está assistindo a esse Aprisco Responde, sabe que nem sempre a correção é com conversa, às vezes é com a vara, às vezes é com mais dureza, para que essa pessoa aprenda e entenda o preço do pecado. Então Deus vai te corrigir, irmão. Mesmo ele te amando, mesmo ele cuidando, ele vai te corrigir para que você aprenda o preço do pecado e o quanto custou o sangue de Jesus na cruz. Ele quer te aperfeiçoar e a correção vem para isso, para te aperfeiçoar e fazer alguém melhor. Jesus venceu o mal, certo? Certo. Então, por que as pessoas ainda são maldosas? É importante, e lá em Colossenses a gente aprende que Jesus despojou de todo principado e potestade. Despojar, lá no primeiro século, significava quando um rei ou um exército ganhava do outro e ele vinha trazendo todos os despojos de guerra e os derrotados trazendo freio sobre os seus narizes, arrastando cada um deles, mostrando para todo mundo que eles perderam. E foi isso que Jesus fez com o diabo. Isso não significa que ele ainda não esteja atuando, porque lá em Apocalipse diz que Deus permite que ele atue. Para quê? Primeiro, para que o poder de Deus seja revelado, mas também para que aqueles que não amam a Jesus sejam castigados e sejam afetados por esse mal. Pastor, por que o mal ainda está nessa terra? Por que as pessoas ainda são maldosas? Porque elas são afetadas por esse pecado. Nós ainda somos afetados. Se não for Jesus nas nossas histórias e o Espírito nos ajudando, nós ainda vamos continuar maltratando o outro. Já percebeu dentro da igreja como isso acontece? Um maltrata, um xinga. Isso muitas vezes sem perceber, porque ainda somos afetados pelo pecado. Cristo já venceu de modo completo, mas ainda nós estamos passando por um processo. Ainda Deus permite que o diabo tenha alguma liberdade para agir, para
mostrar para esse mundo que esse mundo jaz no maligno, ele já não é nosso. Cristo tem preparado um lugar melhor para nós. Nós estamos rindo aqui que a pergunta é boa. Como sei se quem está falando comigo é Deus, um anjo ou até mesmo o demônio? Ou o demônio, não sei. Ou meu querido, ou minha querida. Você precisa se contentar em ler a Bíblia e se contentar com aquilo que está escrito lá. Se aquilo que você está ouvindo não corrobora com aquilo que está escrito, não faz nem sentido você parar para ouvir. Mas cuidado, escutar a voz aí pode se tornar algo muito perigoso. Talvez você sonhar com alguma coisa, você pode achar que é Deus falando, qualquer outra coisa assim. Eu tô rindo porque isso também mostra muitas vezes a forma errada como a gente espera que Deus fale. Talvez a gente esperava de uma voz audível ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas a voz de Deus sempre vai ser aquela que está escrita, corroborando com os 66 livros que estão na Bíblia. A voz do diabo sempre vai ser contrária àquilo que Deus disse. Então, se você está escutando alguma coisa contrária àquilo que a Bíblia diz, talvez seja aí a voz do diabo. Mas se contém a ler a Bíblia. Tá bom, não procure outras coisas não. Como posso ter certeza da minha salvação e da minha família? Primeiro, aprendendo algo muito importante, que quem salva o homem e quem executa a salvação não é você, é Jesus. E a nossa convicção e certeza parte de olhar para as pessoas ao nosso redor, tanto a nossa família como nós mesmos, e olharmos para os frutos que nós geramos. Existem frutos de arrependimento que são gerados nos filhos que são salvos. Então, pastor, como que eu sei que eu sou salvo? Olha para os seus frutos, olha para a sua vida, olha para a se sua vida é uma vida de arrependimento, uma vida de humildade, uma vida que entende o seu lugar, você é uma pessoa que foi salva. Agora, se sua vida ou a vida dos seus parentes ou de quem vive com você é uma vida regalada, que cada um vive do jeito que quer, pode ser que Cristo ainda não encontrou o coração. Não existe lugar onde Cristo não entre e que não mude todas as coisas. Não existe ser meio salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, Cristo vai lá e muda o ser humano completamente. Me sinto culpado por erros da minha adolescência. Sei que já tem um tempo, mas como livrar o meu coração disso? 1 João 2,12, se apropriando ao perdão de Jesus. Muitas vezes, e essa resposta vem lá daquela primeira que nós respondemos, o coração do ser humano não entende o que é perdão e por não entender o que é perdão, sempre vai ficar escravo dos seus erros. Erros acontecem e vão continuar acontecendo. O que não me faz escravo por causa deles é o próprio sangue de Jesus. É a lembrança de que ele me perdoou, que eu vou ser renovado, que ele me perdoa, de que eu sou seu filho, é a minha nova identidade, é meu novo coração. Então para de ficar escravo dos erros do passado. Cristo já perdoou. Quem lembra de erro, quem oprime por causa de erro é o inimigo. Jesus não faz isso. Perdoado, novas vestes, vai viver sua vida em paz. Jesus pede para amar. Jesus pede para amar o próximo. Como posso ou como amar as pessoas que me tratam mal e parecem me odiar? Vamos lá, um versículo para você, Lucas 7,47, diz que aquele que muito é perdoado, muito também ama. O que isso significa, pastor? Cada um vai amar ou vai entregar aquilo que tem. Você que é crente no Senhor Jesus, não vai entregar para as pessoas qualquer coisa. Você tem uma vida crucificada. E a partir de agora, você vai amar essas pessoas através do sangue de Cristo. Cristo te capacita a amar até aqueles que são odiáveis. E é difícil muitas vezes porque o nosso espírito, a nossa carne são entrelaçadas no meio dessas emoções, mas pede ajuda a Jesus. Porque aqueles que foram muito perdoados, muito vão amar. Porque quando você olhar para uma pessoa que te trata mal, você vai lembrar que ele ainda não tem o Cristo que você tem e que ele precisa ser igualmente amado como você foi, que a vida dele vai ser transformada. Como devo lidar com a ansiedade e o medo do futuro? Lembrando algo muito importante, que sua vida após você ser salvo, ela é guiada por Deus. Ela não é guiada pela sua ansiedade, ela não é guiada por aquilo que você acha que vai acontecer, e você precisa fazer algo básico, aquilo que lá em Filipenses 4,6 diz, que você deve apresentar diante de Deus todas as suas ansiedades, ou tudo aquilo que tem causado no seu coração ansiedade. Não seja escravo dos seus
pensamentos. Não seja escrava do futuro. Não fica pensando desesperadamente daquilo que vai acontecer. Descanse. E você vai perceber que quando você apresenta diante do Senhor, Ele cuida de todas as coisas. Um conselho: procure outras pessoas para você conversar, desabafar, colocar os seus problemas. Procure o seu pastor, procure uma terapia, não sei, mas procure alguma coisa para se comunicar e falar. Talvez aí você possa encontrar alívio no seu coração. Um nascido de novo pode perder a salvação? Ou pode se perder? Ou pode se desviar? Se perder, deixar a fé, ou um termo que a gente gosta muito de usar na nossa geração, né? Desviar. Pode acontecer? Pode. E hoje eu queria ler com você a nossa confissão de fé, que diz o seguinte: eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restantes e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecerem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm ou virem a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporários. A nossa confissão de fé traz esse resumo e eu vou mandar aqui para o editor colocar todos os versículos que nós temos aqui para você consultar cada um deles. Mostra que quando nós deixamos de administrar aquilo que Deus deu para nós como meios de graça, leitura da palavra, oração, frequentar os cultos, Santa Ceia, participar da vida da igreja, muitas vezes Deus permite com que a gente caia, que a gente se distancie, Deus endurece o nosso coração para nos ensinar o que é viver distante do Senhor. Muitas vezes pode acontecer com um crente verdadeiro, Deus deixar com que ele passe um tempo fora para lembrar para ele o poder de Deus. Quero deixar aqui uma indicação muito importante. Um livro de um reverendo amigo meu, Nixon Rezende do Prato. O livro é Você Tem Certeza? Ele é publicado pela editora do 2D de Teologia. Não sei se é 2D mesmo, eu não sei qual que é o nome da editora, do Iago Martins. E ele fala sobre esse tema de certeza da salvação e outras coisas muito legais. Eu vou mandar para o editor também a capa do livro aí. Fica a indicação. Esse foi o segundo livro na minha vida que eu li na presença do autor. O primeiro foi a Bíblia e o segundo foi o livro do Nixon que eu li. Estava na Conferência Fiel e eu pude ler do lado dele. Muito bom, fica aqui minha indicação para você. Aqueles que morreram antes da vinda de Cristo tiveram outra chance depois da morte e ressurreição? Não. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a salvação era pela fé. Fé nos atos, fé nas promessas, fé naquilo que Cristo faria ou que Deus faria no futuro. Aquilo que nós temos hoje de modo completo é aquilo que os irmãos do Antigo Testamento esperavam. Então eles viviam a vida pela fé, crendo nos atos, nos sacrifícios e na espera constante daquilo que aconteceria. Se quem no Antigo Testamento não creu nas promessas e se afastou dela, está condenado. Quem na nova dispensação em Cristo Jesus não crê em Cristo e nas promessas feitas por Cristo também está condenado. Então a resposta é não. Fica aqui então mais um Aprisco Responde. Você, meu querido amigo, que quer mandar sua pergunta sem graça, mande como anônimo. Manda por outra pessoa, fala um amigo de um amigo meu, do meu primo, do meu tio perguntou e nós vamos te responder com o maior carinho. Um abraço a todos, que Jesus te abençoe e não esqueça, curte aí, compartilha, ajuda a gente. Deus te abençoe.